lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governo que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então vamos ler de novo aí para todo mundo que achou agora? Bora lá? Versículo 26, Daniel 9, 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governo que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Nós vamos estudar perfeitamente esses versículos de Daniel, tá bom? Vocês não precisam se preocupar que vocês vão ficar craque nas profecias de Daniel, tá bom? Então não precisa se preocupar. Eu só quis levar vocês lá para mostrar para vocês que o que Jesus está dizendo, que o profeta Daniel já disse, e quem lê entenda o que ele está querendo dizer. Estudem Daniel, busquem o entendimento dentro das profecias de Daniel, para vocês entenderem isso. Por quê? Eu vou resumir aqui pra gente, e depois a gente vai entrar com mais afinco nesse versículo, tá bom? Aqui tá falando sobre o anticristo, ok? Então, o dia em que o anticristo, como Daniel estava falando lá, acabar com o sacrifício, com as ofertas no templo, que vai ser levantado em Israel, o terceiro templo, o dia que ele acabar com isso, com esses sacrifícios e essas ofertas, e ele colocar no lugar santo o sacrilégio terrível, o qual falou o profeta Daniel, então nós estamos perto do fim. Então Jesus está dando mais um sinal de uma profecia que já tinha sido dada por Daniel e que ele está alertando sobre os sinais da sua volta, da sua vinda. Então, estudar Daniel é tão importante quanto estudar Apocalipse, quanto estudar qualquer outra passagem que fale sobre escatologia. Então, o cristão que deseja saber o que vai acontecer nos últimos dias, ele precisa estar focado principalmente em Daniel e em Apocalipse. Os outros livros, os outros versículos, eles também trazem riquezas extraordinárias, mas a minha percepção é que Daniel, ele traz com tal profundidade algumas coisas que os outros livros não têm, que a gente consegue ver isso de forma nítida. Então, o que Jesus está dizendo, que é um dos sinais aqui no versículo 15? Que vai haver, dentro da grande tribulação, quando começar a grande tribulação, o anticristo vai estar reinando, e o dia em que ele fizer cessar todo o sacrifício em Jerusalém, o sacrifício que vai ser feito no templo que vai ser levantado em Jerusalém, o dia que isso acontecer e ele pegar o sacrilégio terrível, Elisângelo, o que é o sacrilégio terrível? Ninguém sabe, tá? Existem conjecturas, existem especulações a respeito do que pode ser esse sacrilégio terrível, ok? Pode ser uma estátua do próprio anticristo, pode ser alguma abominação, ele sacrificar alguma coisa, ele fazer do templo um lugar de prostituição. Tantas coisas existem como especulação a respeito desse sacrilégio terrível, tanto de Daniel quanto de Jesus falando aqui em Mateus 24, mas a palavra não deixa claro isso para nós. O que a palavra deixa claro para nós é que o anticristo, ele vai fazer isso acontecer. E quando nós que somos cristãos
nós vermos, a gente vê isso acontecendo, a gente vai saber que está perto do fim. Então, o que Jesus está deixando claro aqui nesses versículos de Mateus 24 para nós, queridos, não esqueçam isso de vista. São os sinais para a volta de Jesus. Então, ele não está deixando uma receita de bolo, mas ele está deixando os sinais que os verdadeiros cristãos devem estar atentos, e quando eles verem isso tudo acontecer, eles vão saber que nós estamos perto do fim, ok? Não se preocupem com essa questão que eu falei do terceiro templo, não se preocupem com outras questões aqui que eu falei agora, porque nós vamos estudar isso de forma bem profunda quando a gente estudar Apocalipse, o livro de Apocalipse mesmo, tá bom? O que eu estou mostrando aqui em Mateus 24 para vocês é o que Jesus está dizendo para nós, deixando aqui para nós escrito a respeito dos sinais da sua vinda. É isso que a gente precisa estar bem atento para entender o que Jesus está falando, ok? E aí ele diz, né, no versículo 16, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Judéia estava localizado exatamente na Palestina de hoje, tá, queridos? Então, aonde a briga realmente acontece, religiosa, onde eles querem tomar ali o Monte Sião, é na Judéia, naquela região ali de Jerusalém. Então, quando Jesus diz isso, ele está dizendo de forma para que aqueles cristãos, aqueles discípulos que estão ouvindo ele, entendam de que região ele está falando. Se Jesus fosse falar isso para nós hoje, talvez ele pegaria uma cidade e diria da Palestina, ou ele diria alguma cidade, de um nome de uma cidade de hoje lá em Israel, ok? Então é isso que Jesus está dizendo. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Eu vou ler mais um pouquinho e aí eu vou explicar porque Jesus está falando isso. Versículo 17. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Vamos voltar um pouquinho no contexto? Então, se nós pegássemos talvez os discípulos que estão aqui ouvindo Jesus falar, os discípulos dos discípulos, depois que Jesus morre e eles começam a propagar o evangelho, se nós pegássemos esse momento da história entre 33 e 34 ali depois de Cristo, até o ano 66, 67, em que a igreja está se expandindo, em que o evangelho está sendo anunciado às nações ali ao redor, né? Por Paulo, por Pedro. Se nós pegássemos essas pessoas, eles diriam que Jesus estava falando sobre a perseguição da igreja primitiva. E lembra quando eu falei para vocês, deixem isso gravado também na mente de vocês. Quando nós lemos a palavra de Deus, geralmente nós temos uma impressão de que muitas profecias, elas já se cumpriram, porém elas ainda vão se cumprir. Porque elas têm, parece que, duplicidade de cumprimento. A impressão que se tem é que Jesus está falando de dois momentos da história. Para esses cristãos aqui, para os que viveram na igreja primitiva até o ano 70, que foi a destruição de Jerusalém, esses cristãos leriam isso, queridos, e diriam que foi o momento da destruição de Jerusalém, em 70 depois de Cristo. Se nós pegarmos os relatos daquela destruição de Jerusalém do ano 70, da guerra que Tito, né, levantou ali no cerco de Jerusalém, que ele destrói o templo e há aquela perseguição terrível e muitos cristãos morrem e toda aquela desolação de Jerusalém, nós teríamos a ideia perfeita de que Jesus está falando sobre esse momento da história.
Porque quem está passando por grande tribulação naquele momento da história são os cristãos da igreja primitiva. Só quem realmente passou por tudo aquilo pode talvez nos dizer o quão terrível foi aquilo. Eu não sei se eu citei para vocês aqui, mas eu acho que eu até tenho. E eu vou só falar para vocês duas citações. Quem já ouviu falar do Joséfo, né? O historiador, né? Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, quem tiver livros ou quem quiser depois pesquisar um pouco dos seus escritos, ele vai falar bastante sobre a história de Israel, sobre essa questão depois da morte de Jesus e da igreja primitiva, com muita propriedade, porque ele viveu naquele momento da história, né? Ele viveu nesse primeiro século. Então ele pôde então contar muitas coisas do que ele viu, do que ele ouviu. Então, são preciosidades da história da igreja primitiva que a gente tem a oportunidade de ouvir. E eu vou só citar aqui 2 relatos para vocês do que aconteceu ali naquele período de que Tito cerca Jerusalém e destrói o templo e dispersa todos os cristãos naquele momento. Todo mundo é colocado para fora de Jerusalém, todos os judeus são expulsos da sua terra, além de ter sido morto, né? Além de ter sido mortos ali naquele momento. Existem 3, mas eu vou falar só 2 que estão aqui escritos num livro que eu tenho. Um deles é sobre o canibalismo. Esse aqui para mim é um dos piores de você ler, né? Mas só para vocês entenderem o quão grandioso e quão terrível foi esse momento da história no ano 70, na destruição de Jerusalém. Seu nome era Maria, dessa mulher. Ela fez uma coisa antinatural. Ela segura o seu filho, que estava sendo alimentado em seu seio, e disse: ó criança desafortunada, quem sou eu salvando você nessa guerra, desta fome, desta rebelião? Se a fome não nos matar, os romanos ou os rebeldes irão. O melhor que nós podemos esperar é a escravidão. Então venha e seja a minha comida. Ela matou o seu filho. Depois ela o tostou, comeu metade dele e deixou a outra metade para mais tarde. Os rebeldes sentiram o cheiro da carne e ameaçaram cortar a garganta de Maria se ela não mostrasse a comida para eles. Ela disse que serviria a eles uma excelente porção e trouxe o que sobrou de seu filho. Este é meu único filho. Eu própria a cozinhei. Venham e comam. Eu já comi. Os homens foram embora, tremendo, assustados como nunca estiveram antes, quando ouviram falar sobre isso. Quando ouviram falar sobre isso, o povo considerou seus irmãos judeus que já haviam morrido como afortunados, pois eles não viveram o bastante para ver tanta miséria. Esse trecho está no livro chamado Guerra dos Judeus. Na página, deve ser página, o parágrafo 6.3.4. Dá a impressão de que isso é mentira, não dá? Dá a impressão que isso aqui não é verdade. Dá a impressão que isso não aconteceu. Mas eu posso afirmar para vocês que a destruição de Jerusalém, esse momento da história em que o imperador Tito, ele cerca Jerusalém e ele desola aquela terra, ele faz aquela terra virar uma desolação só. Isso tudo acontece. As pessoas, elas eram mortas por qualquer motivo, por causa da fome, por causa da peste, por causa da guerra e por tudo que estava acontecendo naquele momento da história. Então, o outro relato é bem pequenininho, diz assim, ó: um sírio, provavelmente um soldado romano, pois alguns soldados eram recrutas árabes, foi encontrado cortando os intestinos de um judeu, procurando por entre os excrementos peças de ouro. Muitos judeus engoliram o seu ouro e fugiram da cidade. Quando outros árabes ouviram sobre isso, eles começaram a abrir qualquer refugiado judeu que chegasse ao acampamento para pedir ajuda. Em uma noite, eles dissecaram quase 2.000 refugiados. Então, o que eles faziam aqui? As pessoas que sabiam que aqueles homens eram judeus. Eles falavam, eles estão vindo lá da guerra em Jerusalém, e eles fugiram para não ser mortos lá, só que eles descobriram que os judeus engoliam ouro
porque se eles conseguissem fugir da morte ali em Jerusalém, aonde eles chegassem, eles poderiam então evacuar aquilo que eles tinham engolido e eles teriam algum sustento, ouro ou qualquer coisa preciosa para vender e então continuar as suas vidas. Olha como esse período da história foi simplesmente aterrorizante. Então, se nós lêssemos isso aqui, que nós acabamos de ler em Mateus 24, versículo 15 em diante, para essa primeira igreja primitiva, ou se nós falássemos a respeito disso, eles estariam dizendo o quê? Que Jesus estava voltando. Por quê? Porque Jesus fala de uma grande tribulação, a qual nunca tinha havido e a qual jamais haverá. Só que a gente sabe que Jesus não voltou. Nós estamos aqui 2000 anos depois desse acontecido de 70 depois de Cristo. Nós ainda estamos aqui pregando o evangelho para a salvação do mundo e Jesus ainda não voltou. Então, do que Jesus estava dizendo? O que Jesus está dizendo aos seus discípulos que vai ser um sinal de qual tempo? Do tempo do fim, da grande tribulação que ainda não aconteceu. Vamos ler de novo para vocês agora entenderem com um pouquinho mais de profundidade isso? Versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Vai haver uma perseguição muito grande, queridos. Muito, muito grande. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, quais dias? Os dias da grande tribulação, ok? Ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Eu quero falar um pouquinho antes de falar desse finalzinho com vocês, eu quero falar sobre essa questão da fuga, né? Dessa perseguição que nós vamos sofrer. Então, no tempo da grande tribulação, um dos sinais que Jesus está dizendo para nós aqui é que a perseguição aos cristãos, aqueles que dão testemunho de Cristo, vai ser tremenda, vai ser terrível, vai ser realmente como no princípio, como na igreja do primeiro século. Então, a mesma perseguição que os cristãos do primeiro século sofreram pelo governo, pela religião e por tudo mais que vai estar ao nosso redor, o verdadeiro cristão ele vai sofrer essa perseguição. Muitos dos cristãos no momento da grande tribulação vão ser martirizados. Não adianta a gente aqui colocar enfeite na grande tribulação, porque isso não vai acontecer. O que nós precisamos fazer é estudar e entender o contexto de tudo que vai acontecer. E Jesus está falando sobre uma perseguição terrível. E ele diz assim, que isso não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Por quê? Por uma questão de dificuldade ainda maior. Então Jesus está falando sobre 2 períodos ou 2 dias específicos muito difíceis para uma fuga, que seria no inverno, né? Imagina um inverno rigoroso para você sair fugido da sua casa, sair fugido do seu país ou, né, sofrer alguma perseguição. E a segunda coisa é o sábado. Por que o sábado? Porque o Shabat, né, o Shabat para os judeus é algo muito sagrado. Então é um dia que eles simplesmente reservam para ter o seu devocional com o Deus verdadeiro, para estar na presença de Deus com a sua família. Então é algo muito profundo para o judeu. Então Jesus está dizendo assim, tomara que isso não aconteça nem no Shabat, nem num dia de sábado e nem no inverno, porque a dificuldade vai só aumentar. Elisângela, você está falando algo muito terrível. E aí, onde nós, né? A Elisângela, a Ana, a Débora, a Cíntia, onde eu vou estar nesse momento aí? Né? Onde que eu vou estar nessa situação aí? Nós vamos estar, muito provavelmente, aqui no Brasil. E
esse contexto aqui que nós estamos lendo vai estar lá em Jerusalém. O foco da perseguição aos cristãos vai ser Jerusalém. Vai ser o povo que Deus escolheu. A perseguição no mundo vai ser grande, mas o foco, como é que fala lá? O centro do furacão vai ser Jerusalém. Por isso Jesus está dizendo sobre a Judéia. Por isso que ele fala assim, você que tiver na Judéia, perdão, deixa eu pegar aqui, ó. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Jesus está dizendo assim, o trono de Satanás vai ser colocado em Jerusalém, no Monte Sião. Como nós acabamos de ler lá em cima, que ele vai colocar no lugar santo o sacrilégio terrível, ok? Então o anticristo, nesse momento da grande tribulação, ele já vai estar 100% entronizado como anticristo. Os cristãos vão saber, ele já começou agora com a perseguição aos cristãos e nós vamos estar no contexto da igreja mundial, muito provavelmente aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar da nação. Ou nós não estaremos mais aqui no momento em que isso acontecer, já teremos sido mortos ou teremos morrido pela idade mesmo e talvez a nossa próxima geração que pegue isso. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o que o contexto da palavra de Deus está mostrando para nós, Jesus está mostrando para nós sobre os sinais. Então, essa perseguição, ela vai acontecer e ela também é um sinal da volta de Cristo. Elisângela, por que você está dizendo isso? E aí eu vou entrar no último versículo que eu acabei de ler. Segundo alguns teólogos, segundo algumas linhas teológicas, existe alguns cristãos que acreditam que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação, tá? Então, aqui eu quero dizer para vocês que quem vai provar isso para nós é a própria palavra. Lembra que eu falei para vocês que eu não estou aqui para defender nenhuma linha teológica, mas eu estou para mostrar o que a palavra de Deus está dizendo para nós? E aí, durante todo o estudo, a gente vai ver os versículos onde isso é mostrado. A igreja de Cristo vai estar na grande tribulação. A volta de Cristo só acontece depois da grande tribulação, ok? Por que, Elisângela, que você está dizendo isso para nós? Aqui começa um versículo de muitos que nós vamos estudar e a gente vai então ter esse entendimento. Olha o que diz no versículo 22, que nós acabamos de ler, mas eu vou repetir agora para falar isso para vocês. Prestem atenção no que Jesus diz aqui para nós. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Jesus está dizendo com todas as letras que ele vai fazer com que esse tempo da grande tribulação seja rápido, seja mais curto do que talvez deveria acontecer ou seria. Por que vai abreviar? Por que Deus vai abreviar esses últimos dias da igreja na terra? Porque se ele não fizesse isso, se esses dias não fossem abreviados, não sobraria nenhum cristão, talvez como salvo. Por quê? Porque ele diz assim, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, no meu entendimento, o que a palavra está dizendo aqui para mim é que os eleitos, é que os salvos, eles ainda estão aqui na terra no meio de tudo isso que está acontecendo. Elisângela, é só esse versículo que prova isso? Não, nós vamos ver tantos outros, mas aqui para mim já deixa claro que Jesus está dizendo o que vai acontecer durante a grande tribulação, o que vai acontecer nesses dias. E por que esses dias vão ser abreviados por Deus? No sentido de que Deus vai fazer com que isso passe logo, passe rápido, passe ligeiro, para que os eleitos possam ser então tirados desse tormento, desse sofrimento, ok? É como se nós também disséssemos isso para a igreja primitiva, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Esses escolhidos aí, eu coloquei aqui para nós entendermos. Esses escolhidos, eles são, a palavra no grego é eclectos, tá? São os escolhidos mesmo, selecionados, são pessoas que Deus vai realmente levar para si, né? São aqueles que Deus realmente tem como seus
eleitos, escolhidos, selecionados. É a igreja santa, é a igreja lavada pelo sangue de Jesus. São esses que Jesus vai abreviar esses dias para que eles sejam então tirados da terra antes que venha realmente a ira de Deus sobre o anticristo. Amém? Vamos lá. Versículo 23. Se alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Eu coloquei aqui para nós, esses versículos aqui. Jesus então dá um alerta novamente para nós aqui, ó. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para vocês. Se nós pegássemos o capítulo 24 e até o 25, que a gente vai ter continuidade, eu tenho a impressão que Jesus, ele vai e volta nos acontecimentos. Os acontecimentos não estão numa ordem cronológica de acontecimentos, tá bom? O que Jesus está deixando é um ensino a respeito das coisas do fim. Entendem o que eu tô querendo dizer? Porque Jesus agora está dizendo novamente, como ele já falou no início do capítulo, a respeito das pessoas começarem a dizer para nós, olha, o ungido tá ali. No meio dessa situação toda, as pessoas vão querer fazer ídolos, cristos, ungidos para si, dizendo que Jesus já voltou, dizendo que Jesus já veio, dizendo que Jesus está na terra, dizendo que Jesus já está acabando com o sofrimento, ok? Então é isso que Jesus está alertando aqui. Ele ainda não voltou, ele ainda não veio segundo esses acontecimentos aqui. Aí ele diz exatamente assim, então, se alguém disser, eis o Cristo, eis o ungido, não acrediteis. Não é isso que ele está falando? Versículo 22. Versículo 23. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Então, no meio de toda essa confusão da grande tribulação, no meio dessa perseguição terrível que a terra vai estar sofrendo, os cristãos vão estar sofrendo, e tantas outras situações que vão acontecer por causa da grande tribulação, vão haver pessoas que vão começar a se dizer o Cristo, se dizer o ungido de Deus. Por quê? Que essas pessoas vão acreditar nesse falso Cristo, nesses falsos profetas. Olha o que vai acontecer. Pois aparecerão falsos cristos, que seriam falsos ungidos, né? Nós já falamos sobre isso. E falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas. Então, esses falsos cristos, eles vão manifestar sinais e maravilhas no meio dessa situação toda. E muitos cristãos que não estiverem alicerçados na palavra, eles vão ser enganados, achando que aquela pessoa é Jesus que já voltou, que já veio, que está na terra, que o arrebatamento já aconteceu, ou que tantas coisas as pessoas vão começar a dizer. Então, a confusão vai ser tão grande na mentalidade daquelas pessoas que não estiverem pautadas na palavra, que não estiverem alicerçadas na palavra, que elas vão ser enganadas, Jesus está dizendo. Mais uma vez, Jesus está alertando os seus filhos a não serem enganados, de novo, sobre o verdadeiro e sobre o falso, ok? Para, se possível, enganar até os eleitos. Olha só, os eleitos estão aqui ainda. Vocês estão vendo como, novamente, ele repete que até os eleitos podem ser enganados por esses falsos profetas, por esses falsos cristos. Então, quer dizer que a igreja está na terra. A igreja ainda está aqui no contexto do que está acontecendo, ok? Vejam que eu os avisei antecipadamente. Tem uma versão que eu gosto bastante que diz assim, está predito, né? E essa palavra
eu vos avisei antecipadamente, no original está querendo dizer que Jesus está dizendo antes das coisas acontecerem. Sabe aquele conselho que você recebe de alguém que está vendo o futuro? Para as mamães e para os papais que estão aqui no grupo, sabem o que eu estou dizendo. Um pai e uma mãe, quando olha um filho fazendo alguma coisa que ele já sabe o final daquilo, a gente geralmente traz um alerta, a gente geralmente traz um conselho, a gente geralmente mostra o que vai acontecer no próximo passo. Não é assim que a gente faz? Porque a gente já viveu aquela situação. O que Jesus está dizendo, eu sou desde o princípio, eu conheço tudo que vai acontecer. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o que vai acontecer. Não é supostamente. Lembra do necessário? É necessário acontecer todas essas coisas. Jesus está nos alertando sobre o que vai acontecer. E não o que é possível que aconteça. Não, ele está dizendo do que vai acontecer. Então, o que a gente precisa fazer é estar atento, estar alerta, estar apercebidos sobre o que a palavra de Deus diz para esses dias que antecedem a volta de Jesus. Os cristãos vão ter que estar preparados, eles vão ter que estar firmes na rocha. Então Jesus, ele está predizendo, ele está dizendo com antecedência, a palavra está dizendo aqui para nós, antecipadamente. Versículo 26. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus dá uma clareza para nós ainda maior. Olha o que ele está dizendo no versículo 26. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, ele quem? O Cristo, Jesus, né? Eles começam a falar, ele já voltou, ele está ali no deserto, ele está ali naquela casa, naquele cômodo, né? Que é essa tradução que fala de um cômodo fechado. Então, as pessoas vão começar a achar falsos cristos, falsos ídolos, para dizer que Jesus já voltou. Por quê? Porque tem alguns ensinos já nos nossos dias, e já havia no passado, em que o arrebatamento da igreja vai acontecer secretamente. Quantos já ouviram falar isso? Eu quero que levante a mão aí para mim ver vocês. Quantos já ouviram falar que o arrebatamento da igreja vai ser secreto? Que as pessoas só vão perceber depois que os crentes já foram arrebatados. Lembra aquela historinha? Vão ter dois no avião, né? No piloto de avião, um vai sumir, o outro vai ficar. Não é isso? Eu quero dizer para vocês que vocês vão se assustar com o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Porque eu tenho falado para vocês que há uns 2 anos e meio que eu tenho